Assim diz o texto sagrado, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes, como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podem sentar, amados. Desejo compartilhar com os irmãos, à luz desta passagem das Escrituras, sobre o tema esperança, tão necessário para os dias que nós vivenciamos, falando sobre a esperança inabalável em Jesus Cristo. Vivemos dias difíceis, vivemos dias de lutas, vivemos dias de dores, vivemos dias de pesares, de preocupações, de inseguranças, dias onde os corações têm se mostrado inquietos. Inclusive, estava lendo recente sobre uma síndrome que tem tomado conta da sociedade brasileira há alguns meses, que chama-se de síndrome do domingo, principalmente do domingo à noite, que é a tensão de alguns quanto ao início da semana, seja pela falta de esperança, seja pelas lutas que a semana vai trazer, tanto dos que trabalham, mas às vezes com ambientes desafiadores, como da insegurança de um clima de violência nas nossas cidades. Verdadeiramente estar vivo e bem é pela graça do Senhor, porque hoje sair e voltar é um desafio gigantesco, e sair e voltar bem. Salvador não é diferente do Rio de Janeiro, tá? Destaque-se, a grande mídia está lá, mas nossa realidade é extremamente desafiadora. Quem realmente nos guarda, nos protege é o Senhor. Então há um clima em muitos corações de certa angústia, de certa aflição, e que mais do que nunca precisa do renovo dessa certeza da esperança que há em Jesus. A nossa esperança em Cristo não é naquela máxima presente em muitos discursos de brasileiros, que a esperança é a última que morre. A esperança que temos em Cristo, ela vai muito além do que qualquer perspectiva ou visão humana. Ela não é baseada num conceito, numa filosofia. Ela é firmada numa pessoa que já venceu a morte e que vive para todo sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a nossa esperança, ela não morre, ela continua firme e inabalável, ela tem pilar estabelecido, âncora segurada e firmada no Senhor. Por isso que a gente acabou que o Espírito mesmo conduziu uma música que nós cantamos aqui hoje pela manhã. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E diga-se de passagem que quando o profeta fez menção a esta expressão, ele estava em pleno cativeiro babilônico, com a dominação por parte dos caldeus, com falta de perspectivas presentes e futuras, mas ele trazia à memória o que o Senhor já tinha feito em sua vida. E isso precisa estar presente no seu coração, amado irmão, quando diante das lutas, das dores, quando diante das adversidades, lembre-se de quanto o Senhor já fez na sua vida. Lembre-se de onde você um dia estava e onde você está hoje. Lembre-se de que você um dia não tinha esperança, vivia sem Deus no mundo. Hoje você tem Jesus Cristo na sua vida, a presença de Deus na sua trajetória. E por mais que os dias não sejam fáceis, o Senhor tem estado presente, cuidando de tudo em sua vida.
Lembre-se do zelo, do amor, da graça do Senhor, da provisão, dos livramentos. Lembre-se da direção em todos os detalhes que o Senhor tem dado à sua vida, para que não entre em desespero, para que não entre numa rota de reclamação, de angústia, para que não venha a seguir o ritmo de quem não tem esperança na sua vida e no seu coração. O nosso texto apresenta uma realidade de uma igreja que estava vivendo dias difíceis, a igreja de Tessalonicenses, vivendo toda a situação da luta contra o reino das trevas, contra o sistema ali que estava presente no ambiente da Macedônia, que inclinava as pessoas a afastarem-se de Deus, e ao mesmo tempo de uma igreja que precisava reafirmar sua convicção em Jesus. Esta carta, juntamente com Gálatas, pelo que nós conseguimos estudar a partir de perspectivas históricas e também de aprofundamento bíblico, são as duas primeiras cartas de Paulo. Alguns comentam que 1 Tessalonicenses vem antes, outros comentam que Gálatas. Eu me inclino a entender que Gálatas é a primeira carta paulina e a primeira literatura do Novo Testamento, vindo depois Tessalonicenses, vindo depois Tiago. Mas seja qual for, como se coloca, foi uma das primeiras cartas. E havia um tensionamento naquela ocasião, que era exatamente como a igreja continuar marchando firme diante de tantas lutas, de tantas batalhas, e diante do fato de alguns crentes estarem morrendo. E havia perante a morte para os gregos uma certa desesperança. Na verdade, os gregos, eles não acreditavam nem na encarnação do Deus Filho, portanto negavam a possibilidade de Deus ter se encarnado em Jesus, porque diziam que a matéria, que a carne, que o corpo era mal, então, portanto, não tinha como fundir a matéria com aquilo que é bom, com aquilo que é divino, e o que eles muito esperavam, de certa forma, era que a alma se libertasse da matéria para se fundir o cosmos e assim desfrutar da eternidade, numa espécie daquilo que uma outra filosofia aí religiosa chama de nirvana, um certo aspecto que perde até um sentido. É como se houvesse uma eternidade sem corpo, quando a Bíblia vai defender a criação do corpo, a encarnação do Filho de Deus e a certeza da ressurreição. Então, o primeiro destaque que eu quero fazer em relação a esta passagem e a esse tema, em relação à esperança inabalável, é que ela nos assiste na fraqueza. Amados irmãos, queridas irmãs, meus queridos ouvintes aqui, onde estiverem através do canal, é importante dizer que nós precisamos reconhecer que nós somos frágeis, que nós somos limitados. Ai daqueles que se arrogam a pensarem que são inatingíveis, inabaláveis, que por recurso, por condições, por capacidade, têm como de fato seguir sendo intocáveis. Nós não somos intocáveis, nós não somos inabaláveis, nós somos frágeis, vulneráveis. Como diz bem o salmista e reforçado pelo autor de Hebreus, somos fracos, somos pobres e miseráveis, mas o Senhor tem cuidado de nós. Se não fora o Senhor, estaríamos destruídos, estaríamos perdidos. Disse bem Jesus, sem mim vocês não podem fazer nada. Que o Senhor nos coloque sempre diante dessa realidade, a total incapacidade e impossibilidade nossa e a absoluta dependência do Senhor. O Senhor sim é quem tem toda a capacidade, o Senhor é quem tem sim todo o potencial, o Senhor sim é quem tem todo o controle sobre todas as coisas. Diante disso é que nós podemos fazer uma afirmação como Abacuque fez. Quando ele clamando ao Senhor e aparentemente não tendo uma resposta imediata, ele confia no Senhor, vê a sua impossibilidade, vê agora os caldeus avançando contra Jerusalém, e ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas no pasto, nem haja gado no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele é quem alegra a minha alma e me faz andar altaneiramente como as costas, porque por minha possibilidade, meu potencial, eu não tenho a menor condições. Talvez seja o caso de alguns aqui, vivendo esgotamento. Talvez seja um caso de alguns aqui, vivendo desgastes, tanto fisicamente como emocional, por que não dizer relacionalmente.
Pessoas que no ritmo tão intenso da vida, e a vida é intensa, precisa parar um pouco, precisa respirar um pouco. Talvez seja o seu caso, minha irmã, nas lutas da sua casa. Muitas vezes mães que vivem desafios grandiosos no seu dia a dia. Também queridos pais nas suas batalhas. Enfim, você sabe como é que está o seu coração. Energias que precisam e forças renovadas da parte do Senhor. Dizia o próprio Isaías, já apontando para aquilo que o povo passaria, que era preciso olhar para o Senhor para ter sua esperança renovada no Senhor. Isaías diz assim, a partir do capítulo 40, verso 28 em diante, que Ele é quem faz o fraco ser forte, renova as forças aos cansados, dá vigor a quem não tem mais vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os jovens fatalmente cairão, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, caminham e não se cansam, correm e não se fatigam. Talvez a sua bateria emocional precise de recarga neste dia, nesta manhã, nesta semana. Talvez a sua bateria espiritual esteja precisando ser fortalecida no Senhor. Talvez o seu corpo esteja sofrendo reflexos dessa realidade. Minha oração é que na sua fraqueza a força do Senhor possa lhe fortalecer e renovar. Paulo, quando diante de batalhas da vida e de coisas que ele pediu ao Senhor para tirar de si, que é chamado de espinho, que lá maltratava a sua carne, maltratava, portanto, seu corpo, e a gente não sabe do que se trata, poderia ser de ordem emocional, de ordem física. Paulo clama 3 vezes, o Senhor não responde, mas aí o Senhor vai dar uma resposta que vai muito além do desejo do seu coração, dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a Paulo chega à conclusão: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Seja fortalecido na graça e no poder do Senhor. Que a sua energia, sua força espiritual, que vem do Senhor, emocional, espiritual, física, familiar, seja de fato assistida pela graça do Senhor. Na sua limitação, na minha limitação. Como no caso da igreja de Tessalonicenses, cheio de lutas, cheio de batalhas, as provações mais adversas, precisavam de um ânimo. Paulo é usado pelo Senhor para transmitir essa palavra, de continuarem firmes, inabaláveis, testemunhando do Senhor, honrando o nome do Senhor, militando no Evangelho de Jesus, não se envergonhando de Jesus, vivendo o amor fraternal, e mesmo diante da morte de alguns, renovando a esperança sobre a qual falarei daqui a pouco. Segundo destaque sobre essa esperança inabalável, ela nos socorre nas adversidades. Pergunto à igreja, neste momento, a cada um de vocês: vocês têm passado provas? Quase um coro. Só uma pergunta mais preliminar. Todos nós, provações, angústias, momentos de questionamento na nossa fragilidade, temores humanos, que não é pecado, temores humanos, porque somos falhos, somos limitados e o Senhor sabe muito bem. Nessa adversidade que você está passando, nesta luta, nesta provação, você crê que o Senhor está com você? A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar nas provações, porque as provações nos conduzem ainda mais para próximo do Senhor e nos fazem crescer diante dele. E diz Tiago que depois de provados, se nos mantermos firmes, seremos aprovados. Que o Senhor te dê sustentabilidade, resiliência, paciência, firmeza, não retroceda. Não somos daqueles que voltam no meio do caminho, somos daqueles que avançam, mesmo lutando, às vezes chorando, às vezes sangrando, mas o Senhor está a nos socorrer e nos fortalecer. Irmãos queridos, lembremos dos apóstolos. Irmãos queridos, lembremos dos nossos queridos irmãos, inclusive aqui de Tessalônica, na marcha inicial do Evangelho. Muitos deles pagaram com a própria vida. Do colégio apostólico, todos morreram martirizados, fosse no madeiro, fosse na estaca, fosse queimado, fosse através de decapitação por espada, por flechas, exceto João, que mesmo assim sofreu demais perseguição, foi para a ilha de Pátimo,
onde padeceu demais. Lembremos-nos dele para que não reclamemos com muita facilidade. Deus sabe até onde a gente pode suportar a adversidade. Deus sabe até onde nós podemos suportar a angústia e a aflição. Mas a presença dele em nossas vidas anima nosso coração. O Senhor é conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca esqueça disso. No seu quarto, quando estiver chorando, e Deus sabe suas lágrimas, que Ele possa enxugar suas lágrimas e lhe dar um sorriso na sua face brevemente, um renovo sobre o seu coração. No momento, clamando por seus filhos, clamando por seu esposo, clamando por esse momento difícil na família, clamando por essa prova que esteja a passar, o Senhor é quem nos sustenta. O inimigo quer nos destruir. Cantamos aqui nessa manhã, ele cria laços, cria embaraços, procura de tudo para nos destruir, e se fosse depender de nós, estaríamos perdidos, mas com o Senhor somos mais do que vencedores. Com o Senhor nós avançamos, com o Senhor nós prosseguimos, com o Senhor somos fortalecidos e vivenciaremos o que Ele tem reservado para nós, além do que Ele já fez em nossas vidas. Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Primeira constatação: fracos somos, limitados somos. Se podemos alguma coisa, podemos somente em nome do Senhor. Disse o apóstolo Paulo: tudo posso somente nele, que mesmo quando as coisas não ocorrem como nós imaginamos ou queremos, Ele está a conduzir tudo, seja na abundância, seja na escassez, seja nos momentos mais auspiciosos, ou seja nos momentos mais angustiantes. E o terceiro destaque que quero fazer para os irmãos é quanto ao fato do Senhor, Ele nos fortalecer para a eternidade. E aqui eu quero fazer alguns breves destaques em torno do nosso texto ora lido. Irmãos, a realidade da morte é algo presente em nossas vidas, ainda que no bom senso ninguém queira morrer, todos nós queremos viver. Pela graça de Deus, se assim for da vontade dele, quem quer chegar a 100 anos? Boa parte. Eu disse pela graça de Deus, pela bondade dele, com qualidade de vida, não estou falando penando. Todos nós queremos viver. A morte não faz parte da pauta do ser humano, ou não deveria fazer. Porque o nosso Deus é Deus de vida e não Deus de morte. A morte não foi proposta original de Deus. A morte é consequência do pecado, é rebelião. Quando se pensa na morte diante de lutas, adversidade, na verdade não se está querendo matar o corpo. O que está se querendo matar é aquilo que angustia. Por isso que devemos ter muita sensibilidade com quem sofre. Muita sensibilidade com quem tem até pensamentos duros de ideação suicida para ajudá-los e apoiá-los. Porque, na verdade, não se quer matar a si, e sim aquilo que angustia a alma. Então, Deus nos criou para a vida. A questão é que, naquela época, sobretudo, havia um clima da parte da igreja de grande desafio em dizer assim: tudo bem, Jesus subiu, Jesus ascendeu. Ele nos deu a certeza que voltaria. E nesse intervalo, e a gente que morre? E o meu parente que morre? E o meu irmão, a minha mãe? Alguém da minha família ou do meu ciclo mais próximo? E da igreja? Então a igreja estava passando por um momento de certa inquietação, não só quanto às lutas em geral da vida, mas também quanto a essa realidade. Aí quando Paulo disse: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. E aqui, irmãos queridos, é usado um eufemismo para a expressão morte, no sentido de sono, mas não é sono da alma, atenção para esta palavra, é sono do corpo. A alma não dorme, a alma não morre, mesmo quando a gente parte fisicamente. Eis que a alma continua alerta e continua acordada. A alma, ela está intrinsecamente ligada ao corpo. Não menosprezemos o corpo enquanto dádiva de Deus. O corpo não é um mero veículo. O corpo é igualmente importante junto à alma. Mas quando o corpo volta para a terra, que o era, e aqui só uma pequena palavra, porque de vez em quando eu sou consultado sobre isso. Quando alguém diz assim: pastor, esse fenômeno dos últimos anos de cremar uma pessoa, tem algum aspecto bíblico para isso? Se a gente cremar um corpo e aí derreter todo o corpo, e da ressurreição, como é que vai ser? Porque deveria voltar diretamente para a terra. Eu digo: primeiro, atenção,
seja o corpo ele sendo destruído pelo fogo, seja ele totalmente consumido pela água ou pela terra, seja a terra, fogo ou água, eles, quando da ressurreição, darão os seus mortos, ressuscitarão. E no caso da cremação, passa-se pelo processo, mas geralmente essas cinzas são colocadas em algum lugar, inclusive às vezes de própria terra, ou quando jogada em mar. Então, quanto a isso, não tem preocupação. Aí é mais uma questão pragmática de cada pessoa e também das questões de recurso financeiro, de acordo com a realidade. Mas quanto a isso, não se preocupe, porque o fato principal é que todos ressuscitarão. A questão é como ressuscitarão e para onde ressuscitarão. Então, assim, a alma, ela continua vivíssima e acordadíssima depois da morte física. O aspecto é para onde ela vai depois que morre. Para onde é que vai a alma de quem serve ao Senhor, de quem anda com o Senhor, de quem confessou o nome de Jesus e de quem não o fez? Temos alguns textos bíblicos, principalmente os evangelhos, que nos apontam para isso. E, na conjuntura geral, quem parte em Cristo vai para um lugar de uma antessala de céu, preparado pelo próprio Senhor, que alguns de nós chamamos de paraíso, pela expressão de Jesus, para aquele homem convertido na cruz, que a gente chama do ladrão convertido e transformado. Nunca venha chamar do bom ladrão ou do mau ladrão, mas do que foi alcançado, transformado e mudado pelo Senhor, e que Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, que na verdade agora, a partir da morte, ele estaria na presença de Jesus, desfrutando da glória de Jesus, mesmo sem o corpo. O corpo dorme, a alma não. Esse pensamento de alma dormir é judaico ou judaizante, e que tem alguns grupos religiosos que acabam defendendo, mas não é o que a Escritura assim defende. Então, diz Paulo, para que vocês não fiquem tristes como os demais que não têm esperança, porque nós temos uma esperança mais do que viva. E deixa eu antecipar uma coisa: quem parte em Cristo está melhor do que nós. Por mais que a gente não queira morrer, mas quem parte em Cristo está na presença de Jesus, vivíssimo, desfrutando da glória do Senhor. Anime seu coração com isso, amado irmão. Aquele querido que partiu em Jesus, por mais saudade que eu tenha dele, e tenho, a exemplo do meu pai, que o fez há 32 anos, no dia 19 de outubro de 1993, saudade tenho, mas tenho a certeza que ele está diante de Jesus, e um dia o verei na presença do Senhor, quando assim o Senhor me levar para ele, ou quando Jesus voltar. Renove essa sua esperança. Esta pessoa está viva diante de Jesus Cristo. Outra consideração importante que o texto vai nos dizer no verso 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também mediante Jesus, Deus trará na companhia dele os que dormem. Aqui vem outro fenômeno. O primeiro, da questão do estado de quem está hoje salvo em Cristo. Agora, atenção para outra palavra. Eu estava dando aula recentemente sobre novos céus e nova terra, e sobre o juízo final, e todas as vezes que eu toco nesse tema, eu fico sensível e tenho uma tendência até a chorar, porque a realidade de quem parte sem Jesus é a situação mais difícil que você possa imaginar. Isso me angustia muito o coração, amado, porque se você pensar não só da minha parentela, não só os meus entes queridos, mas os meus amigos, inclusive de colégio, de faculdade, de trabalho, ou pessoas em geral, e pessoas que eu não conheço, quem morre sem Jesus não tem mais esperança. Viver sem Jesus é terrível, morrer sem Ele é o desespero total. Depois da morte segue-se o juízo. Eu preciso, no que depender de mim, orar, me dedicar, chorar, trabalhar, para que vidas sejam alcançadas para o Senhor. E isso precisa estar sempre na minha mente. Esse é o pior dos piores de todos os acontecimentos. A maior calamidade de toda é uma vida que morre sem Jesus. É uma vida que parte sem Jesus. Depois da morte segue-se o juízo. Não tem outro meio, amado. Não tem oração, não tem reza, não tem 20 dias, 50, 30. Não se pode fazer mais nada. Meus irmãos, precisamos nos dedicar e trabalhar nisso, para que muitas vidas que acaso estejam enganadas, iludidas pelo príncipe das trevas, pelo Deus desse século, que possam ser alcançados pela misericórdia do Senhor, e confessem Jesus em tempo oportuno, antes da morte,
para que possam ser redimidos, porque senão todos esses estão num lugar que se chama de antessala do inferno, já numa expectação de horror, já numa angústia prévia do sofrimento que virá, porque agora não tem mais possibilidade. Dentre outros textos, você depois pode consultar, no que pese o texto tratar sobre a forma como lidamos com recursos, como finanças, e colocar Deus como primeiro, mas há vislumbres no texto da parábola do rico e do Lázaro, de Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, que toca um pouco nesse ponto, além de outras passagens escriturísticas da condição de quem parte sem o Senhor. Mas falando sobre o aspecto, irmãos, da ressurreição, primeiro, a parousia é uma verdade. Jesus brevemente virá. E pode ser a qualquer momento. Por mais que alguém diga, faz tanto tempo, já dizia o apóstolo Pedro, citando lá o salmista, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não tarda na sua promessa, ou seja, aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá. Tudo que se prometeu sobre a primeira vinda de Jesus ou do Messias se cumpriu. Assim será também sobre a segunda vinda do Filho de Deus. Todas as profecias se cumprirão, já estão se cumprindo e se cumprirão. E chegará o grande dia, que é antecedido dos sinais do tempo. Estamos, portanto, no que nós chamamos dos princípios das dores, de sinais que já apontam que Jesus voltará. Quando? Não sabemos, mas que Ele voltará, voltará. E o texto diz, conforme aqui nós vemos, que pela palavra do Senhor, ainda declaramos, nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, o que está falando aqui para a gente? Quando Jesus voltar, haverá ressurreição de todos os seres humanos, desde Adão até o último ser humano que tiver morrido até a volta de Jesus. Todos ressuscitarão. Quando ouvirem a voz do Filho de Deus, que hoje é mediador, salvador, redentor, advogado, mas que virá como juiz. Então, quem vir a tomar uma decisão para se render a Jesus, quando Jesus voltar, não tem mais condições. O tempo da piedade, da misericórdia passou ali naquele instante, na medida que se rejeitou o nome dele. E quando da vinda dele, não há como mais voltar-se para ele. O juízo será exercido a partir daquele momento. Diz a Escritura que os que creram e confiaram nele ressuscitarão para a vida eterna. E os que não, para a condenação eterna. E como será esse corpo, segundo as Escrituras? Inclusive em 1 Coríntios capítulo 15. Diz o texto sagrado que se semeia em corrupção e se colhe em incorrupção. O corpo físico que hoje existe, ele será ressuscitado como um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo glorificado diante do Senhor, porque a carne e o sangue não podem herdar os céus, a vida eterna. Então nós teremos um corpo que terá alguns traços parecidos com o atual. Lembra-se de Jesus, que é a referência e a primícia dos que dormem? Quando ele ressuscita, quando alguns que estavam muito entristecidos davam uma maior atenção, conseguiam ver no seu semblante traços do Jesus que era agora glorificado. Mas lembra dos seus cravos nas mãos, dos pregos, das marcas nos pés? Do lado também a lança, significa que existem alguns traços daquilo que nós realmente éramos, mas agora no potencial de glorificação. Por exemplo, você se julga lindo, não se julga? Amém? Amém. Vai ser ainda mais lindo. Glória a Deus. Muito potencialmente ainda mais lindo. É igual o seu nome. Quem gosta do seu nome diz amém. Eu levanto as minhas duas mãos. Vamos ter um novo nome dado pelo Senhor. Então essa espera do novo céu, da nova terra, é algo maravilhoso, irmãos. Por isso que eu costumo até dizer, a gente até canta uma música do cantor cristão que diz, jamais se contou ao mortal. Quem conhece a música? Metade da glória celeste, jamais se contou ao mortal. Tenho lido de tudo que Deus reservou para nós, mas é potencialmente além. Por isso que Paulo diz, o que os olhos não viram, o que o ouvido que não subiu ao coração humano, à mente humana, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. É muito além de todo o potencial físico. Diz Isaac Newton, acho que sim,
Albert Einstein, não, acho que é Isaac Newton, que quando a gente desenvolve mais de 10% de nossa capacidade intelectual, a gente é colocado como superdotado, principalmente naqueles que ficam no campo de 13, 14 até 20. Quando lá no céu nós vamos desenvolver 100%, muito além do campo físico, humano, de todo o potencial que Deus tem reservado para nós. Não haverá mais limitação geográfica. Jesus estava na Galileia, ora estava na Judéia. Não haverá mais limitação de parede, de objeto físico. Jesus não precisava abrir porta para entrar nos lugares. Então é um potencial glorioso. E tudo que o céu tem reservado para nós. O que é que a gente vai fazer muito no céu, irmãos? Cantar, alguém diria, não é? Você ama cantar o Senhor, é muito bom cantar a Deus, não é? Imagina essa voz aperfeiçoada assim, num nível maravilhoso, seguindo aqui a pauta do nosso coro Harmonia. Mas não é só cantar, é adorar na sua plenitude, é viver relacionamentos perfeitos. Por exemplo, nós vamos nos reconhecer no céu? O texto não deixa clareza sobre isso, mas há um fato que a gente pode aqui afirmar. Se for um reconhecimento, não mais com lembrança dessa vida. Se não reconhecer, o nível de relação que eu terei com o meu irmão em Jesus será muito mais profundo do que eu tenho com minha mãe, que eu tenho com meu filho, que eu tenho com minha esposa. Imagina aquele irmão que está lá na Austrália, aquele outro irmão que está lá na Ásia, que eu nem conheço e não conhecerei aqui na terra. Quando lá no céu eu estiver com ele, meu nível de relação vai ser com ele muito mais intenso. Então vamos desfrutar de plenitude, de comunhão, de tudo quanto é maravilhoso, do que Deus tem reservado para quem nele crê e nele confia. Outra questão importante é que o corpo da ressurreição, portanto, ele agora não terá mais nenhuma decomposição, limitação, enquanto que o corpo de quem ressuscita para sofrer eternamente não poderá morrer mais. E olha como é doloroso isso. Procurarão a morte, mas não encontrarão. Porque a morte, o anticristo, a besta e todos aqueles que rejeitaram o nome do Senhor estarão lá nesse lugar de condenação que não foi criado para ser humano. O inferno não foi criado para o ser humano. Para o ser humano foi criado o céu, que Jesus disse: vou preparar o lugar. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Agora, quem rejeita a palavra de Jesus, que não veio para condenar, mas sim para salvar e restaurar, quem rejeita o evangelho é quem estará realmente destinado também a sofrer esta realidade. Mas o texto vai nos dizer que o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu quero só aqui com os irmãos pensar nesse grandioso dia. Esse vai ser o maior fenômeno, o maior espetáculo que alguém pode realmente imaginar na sua história. Por mais que a tecnologia e a ciência avancem, não se comparará em nada quando Jesus abrir essa cortina celestial. E eis que todos os olhos de todas as partes, de todas as gerações, de trilhões, de quadrilhões, de todas as épocas, verão o Filho de Deus vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Todos ouvirão de toda parte do planeta e do mundo, todos ouvirão. Será uma vinda repentina, será uma vinda em que ninguém sabe o dia nem hora, por isso que nosso estado precisa ser de vigilância. Ou como dizia Dwight Lima Moody, quando lhe perguntaram como se preparar para a volta de Jesus, Moody dizia: eu continuarei fazendo o que eu já faço hoje, porque eu estou preparado para a volta de Jesus todos os dias, porque ele pode voltar hoje. E se ele não voltar, eu posso ir para a presença dele hoje. Lembro de um pastor querido da PIB de São Gonçalo, que escreveu um livro, Chega Junto, que fez um trabalho maravilhoso de discipulado e de acolhimento. Ele teve câncer no estágio muito avançado e morreu com 52 anos. E quando oravam por ele, o pastor Mauro Israel, ele dizia: continue orando por mim, porque se o Senhor me curar, vocês verão a glória do Senhor em mim, mas se Ele não me curar e me levar para si, eu verei a glória
do Senhor. E um dia vocês também verão. O que significa dizer que nós não sabemos quando o Senhor nos levará, que Ele estenda a nossa vida com qualidade por muito tempo, mas precisamos estar preparados continuamente para a volta de Jesus. Outra realidade sobre a volta de Jesus: será estrondosa, impactante e marcará para sempre o fim deste plano humano. Tudo que você enxerga hoje, tudo que você conhece, toda a Via Láctea, todo o cosmos, tudo que se pode estudar, tudo será destruído e reduzido a cinzas, conforme o texto de 2 de Pedro, capítulo 3, a partir do verso de número 5. Todos os elementos se disparão em fogo. Haverá então um novo céu e nova terra, que eles se fundem num só, não é separado, onde habitará a justiça e desfrutaremos para sempre na presença do Senhor. E também haverá a destinação, como já aqui registrado, para a condenação eterna no lugar chamado inferno. O texto diz que quem não morrer até a volta de Jesus terá o seu corpo transformado. E depois que o corpo for transformado, nós seremos arrebatados, ou seja, agora seremos levados à presença do Senhor. Olha que coisa gloriosa, amados irmãos, como Jesus subiu gloriosamente para o céu, conforme o texto de Atos capítulo 1, um dia todos os salvos subirão para a presença do Senhor. Jesus não virá mais para a terra, não pisará aqui, mas Ele estará lá, agora exercendo o juízo para a vida eterna ou para a condenação eterna, e nós iremos até a presença dEle. Agora vamos vislumbrar esse grande dia, que eu sei que você e que eu cremos nele. Imagina Ele vindo, tudo se cumprindo, e agora a igreja do Senhor subindo com o corpo transformado para encontrar com o Senhor, e para depois irmos para o céu e para sempre vivermos com o Senhor. Nós precisamos nos reforçar nessa esperança e proclamarmos essa verdade que às vezes tem sido esquecida entre nós. Temos muitos de nós que temos vivido nesta terra como se Jesus não fosse voltar, vivido o secularismo, vivido o materialismo. Não nos deixemos levar pelo curso deste mundo, pelo pensamento humano, carnal. Voltemos nossas mentes para o Senhor, nós que já fomos ressuscitados pelo Senhor. Esse será um fato concreto, será um fato inalterável, um fato único, meus irmãos. Existe um segmento teológico, do ponto de vista da vinda de Jesus, que se chama de pré-milenarismo. Ou escolas pré-milenares. Pré-milenarismo significa aqueles que dizem que haverá dois movimentos de ressurreição. Uma ressurreição para a igreja passar um tempo no que chama de milênio. Eu peço só atenção para quem está aí atrás, evitar conversar, gentilmente, tá, amados? É só por uma questão de bondade e gentileza. Para nós que estamos aqui na frente, e a igreja, de forma geral, fica deselegante, desagradável. Então, só reforço isso. Sim, pré-milenarismo, que é justamente o movimento que diz que a igreja vai passar um tempo, enquanto o mundo está sofrendo, lá no lugar específico, até que Jesus volte de novo, como se fosse um segundo momento, para que agora se tenha o final de todas as coisas. Nós que nos inclinamos majoritariamente ao milenarismo, cremos que haverá um fato único e concreto. Tudo está caminhando para assim se concretizar, e Jesus virá, todos os olhos verão, a igreja passará pela grande tribulação, sim, suas lutas, mas será fortalecida, preservada pelo Senhor. Os verdadeiramente salvos, os verdadeiramente redimidos, os verdadeiramente transformados pelo Senhor, testemunharão do Senhor, mesmo que isso implique até no pagamento com suas próprias vidas, com o próprio martírio, e assim Jesus virá gloriosamente e ressuscitará, como já dissemos, os que morreram, e nos transformará os que estivermos vivos, e iremos ao encontro do Senhor para desfrutar para sempre da glória do Senhor, como diz as Escrituras. Por isso que o texto finaliza dizendo: estaremos para sempre com o Senhor. Quem crê que estará para sempre com o Senhor, diz aleluia. Essa é uma esperança inabalável, inalterável, absoluta de todos os salvos em Jesus. Estaremos para sempre com o Senhor. Se estaremos para sempre com o Senhor, vivenciemos essa verdade no dia que se chama hoje. Vivenciemos para o Senhor, andemos com o Senhor, honremos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, glorifiquemos
o seu nome. E que essas palavras consolem uns aos outros, para que não haja aquele clima de desesperança, não haja aquele clima de angústia, como estava havendo, segundo no início aqui do verso 13, por parte de muitos que não tinham esperança. Se você tem essa esperança, viva essa esperança, anuncie essa esperança, se alegre nessa esperança. Seja para as lutas desta vida, seja para o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Que o Senhor continue a nos abençoar. No nome de Jesus. Amém.